Olá pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Conversa Pré. E hoje estamos aqui para falar de um tema muito interessante dentro do direito previdenciário, que é o planejamento previdenciário. E estamos aqui com o nosso querido Dr. Ricardo, meu sócio querido, e vamos aqui conduzir, né, esse bate-papo com um convidado super especial, que é um amigo nosso, o Dr. Felipe Lins, que é especialista em direito previdenciário, advogado há mais de 10 anos, e vamos bater esse papo. Dr. Felipe, seja muito bem-vindo. Obrigado, doutor. Bem-vindo. Obrigado, doutor Ricardo. Seja bem-vindo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer esse convite. Estou muito feliz, me senti muito lisonjeado de poder compartilhar esse bate-papo e passar algumas informações aí, especialmente para quem nos assiste. Tá certo, vai ser uma conversa bem interessante, bem legal, descontraída, né? Porque estamos em casa, um ambiente favorável. Entre amigos, né, doutor? Entre amigos. E para que nós possamos começar, doutor, para a nossa audiência, o nosso público e a pessoa que nos assiste, quem é o Dr. Felipe Lins? Fale um pouco sobre você, sobre o início da sua carreira, sua trajetória, seu nicho de especialidade, né? Enfim, quem é o Dr. Felipe Lins? Doutor, a gente se autodescrever é sempre uma tarefa difícil, né? Mas eu vou tentar compartilhar com vocês aqui um pedacinho da minha história. Sou um rapaz lá do extremo leste de São Paulo, de Itaquera. Comecei estudando num ambiente acadêmico informática, olha só, comecei estudando informática, tive negócios relacionados à informática, até que, como meu pai é da área do direito, e ele sempre, era desejo dele também que eu estudasse direito e tudo, no fim eu pendi para informática, mas estava já estabilizado na questão da informática, decidi estudar direito, estava com tempo, estava a faculdade próximo de casa. Comecei a estudar direito, eu me apaixonei. No primeiro semestre eu já falei, quanto tempo eu perdi na minha vida, já pra ter começado isso aqui do início. E foi correndo tudo bem, tirei notas boas assim, em todos os semestres e tive ainda a felicidade de no final do curso ser aprovado na OAB antes de concluir o curso. No 9º semestre eu prestei o exame da ordem, já fui aprovado de primeira, aí pra mim foi se confirmando que realmente essa aí era a minha vocação. Muito bom. Aí foi muito bacana, muito gratificante. E curti também o último semestre da faculdade já aprovado na OAB também. Foi uma onda muito legal. Sim, não tem preço, né? Foi bem legal. Agora, iniciando já, ainda na faculdade, eu comecei a trabalhar num escritório de advocacia que tinha foco no direito previdenciário. E aí foi nesse momento que eu me identifiquei como um previdenciarista, né? E comecei a cuidar desses casos, né, naquele escritório, comecei a me aperfeiçoar nessa questão, até que essa relação de trabalho lá se encerrou e eu montei o meu próprio escritório junto com o Dr. Brito, que é a Lins e Brito Sociedade de Advogados. E desde então a gente vem atuando aí no direito previdenciário e imobiliário, que são as únicas especialidades lá do escritório. E, cara, ajudar as pessoas nesse momento na questão previdenciária é muito gratificante, né? Eu já atendi clientes no meu escritório que chegaram lá em situação de rua. Nossa. Situação assim, cheirando mal mesmo, pessoa abandonada socialmente, né? E tinha direito a um LOAS e não sabia nem por onde começar. Não tinha o documento, ajudei ele a tirar um documento novo. Não tinha senha no portal do Gov, ajudei a fazer o Gov. A pessoa nunca tinha tido, doutor, uma conta bancária. Tem um cliente nosso que é muito marcante. Nossa. Ele nunca tinha tido uma conta bancária. E a gente fez um benefício assistencial para ele na época. E quando saiu, o INSS implantou esse benefício. E aí gerou o cartãozinho da conta. Ele foi no banco. Ele falou, doutor, é a primeira vez que eu tô pisando num banco assim, para pegar alguma coisa. Aí ensinamos ele a mexer no caixa eletrônico, ele sacar o dinheirinho dele. Levar a dignidade às pessoas, né? Sim, acho que é muito gratificante. Muito legal. Nossa, doutor, a história é muito marcante, hein? Muito legal. E é o que o doutor falou, o direito previdenciário, para nós advogados previdenciaristas, tem essa função social mesmo, né? E de trazer dignidade para as pessoas, né? Realmente, muitas vezes, o valor de um salário mínimo faz a diferença. Parece pouco, né? Claro, e é pouco, realmente, né?
mas para aquela que não tinha nada, como é o Sim. exemplo que o doutor colocou, e isso é uma das situações gratificantes da nossa profissão e ainda mais dessa área do direito previdenciário, né? É claro que nós somos rentabilizados por isso, é o nosso trabalho, é dali que nós tiramos nosso sustento, né, da nossa família, mas também, além de você tirar o seu sustento, você contribui, né, para a mudança de vida de uma pessoa. Exatamente. Fazer a diferença, né? Sim, A gente faz a diferença, muda aquela pessoa e você vem fazendo isso e as pessoas, né, deveriam todas ter acesso a esses direitos, né, de uma forma mais ampla, porque estimula tudo, né? Estimula a economia local, estimula tudo. A gente ganha o nosso, né, faz o nosso ganha-pão, o cliente sai daquela situação de vulnerabilidade e entra para uma situação um pouco mais confortável, menos pior. Né? E a sociedade toda ganha com isso, porque o pequeno comerciante ele vai consumir lá e tudo, e acaba que é uma roda gigante que, enfim, Sim, né? com Acaba certeza. todos são beneficiados. Com certeza, um ajuda o outro, É né? isso aí. Isso é muito importante. Uma mão lava a outra e as duas lavam o rosto, né? Que a gente É fala. isso aí, já diz o ditado. Verdade. Doutor, então, nós, conhecendo um pouco mais aí da sua história, já da sua trajetória, né, e saber que o doutor já vem mudando a vida de muitas pessoas aí no direito previdenciário, a gente vai entrar agora, então, diretamente no tema, né, sem mais delongas, que hoje nós escolhemos, então, falar nesse episódio sobre o planejamento previdenciário. Importante. É um tema relativamente novo, né, no direito previdenciário. Nós sabemos disso porque muito se iniciava, né, nos primeiros ali primeiros processos, vamos dizer assim, primeiras áreas do direito ali do direito previdenciário, na concessão do benefício propriamente dito, né? E tendo em vista tantas mudanças legislativas no direito previdenciário, tantas regras ao longo do tempo, e que se aposentar, né, passou a ser uma ciência aí bem Bem complexo. Né? inexata. Exatamente. Inexata, né? Por mais que a gente fala de lei, que a lei, o texto da lei é exato, a gente fala de humanas, né? Mas a gente está dizendo aí que mesmo que tenha uma lei, existem as diversas interpretações também da nossa jurisprudência, mas o principal é a mudança de legislação ao longo do tempo e diversas regras que faz ali muitas vezes o segurado nem saber se ele vai ter uma aposentadoria digna, correta, se o valor que ele está pagando vai realmente influenciar, vai refletir numa boa aposentadoria, né? Se aquele código, né, às vezes que está sendo pago, vai contemplar aquele tipo de aposentadoria, enfim. Exatamente. São várias situações e eu acho importante, né, já dei aqui umas pequenas pinceladas, mas a gente vai aprofundar mais. E eu queria que o doutor pudesse nos ajudar, né, e ajudar a nossa audiência, ajudar Com o nosso certeza, público a doutor. entender um pouco do que seria o direito previdenciário, O o planejamento previdenciário. Então, doutor, como você definiria, né? O que seria para... Vamos imaginar aqui o público nos assistindo, né? E um leigo, um trabalhador, um segurado, que talvez nunca ouviu falar nesse termo. O que é? Você está explicando agora para uma pessoa leiga o que seria o planejamento previdenciário. Eu diria que ele já tem muito a ver com o próprio nome previdência, ser previdente, a pessoa que está pensando no futuro, né? O nosso futuro ele tem algumas coisas que são extremamente certas, né? E outras incertas. É extremamente certo que a gente vai envelhecer, Exato. né? Vai perecer no final das contas, mas no meio desse caminho a gente pode adoecer, a gente pode sofrer um acidente, né? E tem N questões que vão levar a gente a ter que pensar no futuro, a ter um resguardo, né? E a previdência é justamente isso. E se planejar previdenciariamente é exatamente pensar nesse futuro, pensar nessas adversidades, pensar que a gente não vai ter força de trabalho eternamente, né? Chega uma hora que tem que parar, ou chega uma hora que o seu ritmo vai diminuir, né? E aí você vai contar com o quê nessa hora? No Brasil e na maioria dos países que tem sistema de previdência, a gente conta com a previdência social, uma aposentadoria, né? E aí que chega a questão, como que vai ser essa aposentadoria? Quanto eu vou ganhar? Quando que eu vou me aposentar? Né? E quando é mais vantajoso se aposentar? Antigamente era mais simples,
Antigamente você completava lá 60 meses de contribuição, você já tinha carência suficiente para emplacar Exato. uma aposentadoria. Sim. Depois isso foi mudando, foi aumentando. Hoje em dia você já tem uma carência mínima de 180 meses, são 15 anos, Exato. né? E aí isso aí já te abre um leque de algumas aposentadorias. E aí você tem as outras modalidades que são sem idade mínima, nas regras de transição. Aí ó, até aqui, olha quantas possibilidades eu já falei, de como era, como é, como que, né, as regras de transição que estão aí em vigência. E o segurado, e o cliente, e a pessoa que quer cuidar do futuro dela, né? Como que ela vai saber conduzir isso daqui até o momento que ela vai precisar? É um grande desafio. Eu acho que o planejamento previdenciário é a ferramenta adequada para a pessoa poder se preparar de forma consciente, né? Saber realmente que caminho ela está seguindo, para onde que eu vou, como que eu faço. E não ficar perdido, ou então o pior, deixar de contribuir até, deixar de estar dentro do sistema de previdência. Acho que o planejamento previdenciário é de suma importância para que a gente possa estar preparado para o futuro, né? Muito bom. Então, seria justamente verificar dentro daquele histórico previdenciário que aquele cliente tem, aquele segurado, a forma como ele já vem contribuindo, se ele é um empregado, se ele é um contribuinte individual. Exatamente. Você vai verificar a situação atual dele e dentro da legislação atual e também das épocas próprias ali de cada contribuição que ele fez, qual seria o melhor caminho a seguir para uma aposentadoria futura? Exatamente. Não só isso, doutor. Ainda analisar se nos períodos em que ele trabalhou houve ou não exposição a agentes nocivos à saúde, que é o conhecido como insalubridade, né? Tinha ruído excessivo naquele período que o senhor trabalhou, ou a senhora, tinha exposição a agentes químicos, biológicos e tudo mais, gases, né? Igual o frentista de posto de gasolina. São todas questões muito relevantes e que podem influenciar a data da aposentadoria, o valor da aposentadoria, e que a gente consegue identificar dentro do extrato de contribuições da pessoa o que ela pode ter direito, o que não pode, como ela pode começar a agir para antecipar essa aposentadoria, ou muitas vezes, que a gente costuma dizer, doutor, que é o principal, inclusive, não se aposentar antecipadamente de forma errada, né? A gente tem vários clientes que acabam fazendo a aposentadoria, faz o requerimento sozinho ali no portal da Previdência e acaba pegando uma aposentadoria numa regra de transição desvantajosa para ele. Pois em 2025 ele tinha direito na regra de 50%, só que se ele esperasse mais 1 ano e meio, ele ia para a regra do pedágio 100%, e o benefício dele seria 1.500 acima, mais caro. Poxa, era muito mais vantajoso ele esperar, né, alguns meses ali, 12, 18 meses, e pegar uma aposentadoria 40%, 50% maior, do que ter feito um requerimento de forma antecipada. Então, para evitar esse tipo de erro e esse tipo de prejuízo, né, deixar dinheiro na mesa, deixar o seu futuro à míngua, é muito bom a pessoa fazer um planejamento previdenciário, para que ela possa tomar uma decisão realmente consciente. Com certeza. O doutor mencionou aqui sobre a questão dos valores, que por vezes compensa a pessoa aguardar mais um pouco para se aposentar. Todo esse estudo é feito dentro do planejamento previdenciário, né? Dentro do planejamento previdenciário. Com a reforma da Previdência, a gente teve algumas regras de transição. Isso. O doutor colocou aqui já alguns pontos, né? Gostaria que o doutor pudesse trazer um pouquinho mais sobre essas regras, o que mudou depois da reforma da Previdência e o que são essas regras de transição. As mudanças e as regras são várias, mas o que é muito importante a pessoa ter em vista é que essa reforma trazida pela Emenda Constitucional 103 de 2019, que é a famigerada reforma da Previdência, ao meu ver, muito negativa para os segurados, né? Ela trouxe aí a idade mínima, né? Então, assim, ela praticamente extinguiu a aposentadoria por tempo de contribuição, porque a pessoa tem que ter uma idade mínima para se aposentar, e especialmente para que ela tenha um direito a uma aposentadoria integral, vamos dizer assim, ela tem que ter, o homem, por exemplo, 65 anos. É muito longe já, né? Para quem já trabalha há muitos anos. Uma pessoa que trabalha num ambiente fabril, e não é raro eu pegar clientes que já têm 40 anos de contribuição e ainda não fechou nenhum requisito. Por conta da idade e tudo mais, começou a trabalhar jovem, só que a pessoa está desgastada, já está com a saúde desgastada, né? E acaba que ela tem que esperar essa idade mínima, ou então completar alguma das regras de transição, que, por exemplo, a regra de 50%, né, de pedágio de 50%, e ficar com benefício bem reduzido. Muitas vezes não é vantajoso. Ou seja, para quem já estava pagando INSS, não basta mais completar 35 anos homem, 30 anos mulher, como era tradicionalmente? Infelizmente não, doutor.
mesmo quem já era filiado anteriormente, ele ficou atingido pela reforma da Previdência e com a benesse de ter algumas regras de transição, né? Por exemplo, a aposentadoria por idade da mulher, ela era 60 anos para aposentadoria por idade. Logo depois da reforma da Previdência foi alterado para 62, que foi subindo de forma gradativa. Então, no primeiro ano ali, subsequente à reforma, ficou 60 anos e meio, depois 61, depois 61 e meio, até entrar nos 62, que agora todo mundo precisa de 62, né? Para a mulher que já tem uma jornada dupla de trabalho, né? Trabalha na empresa, trabalha depois em casa, acho que ficou muito penoso. E igualmente, essa questão, a questão também da pensão por morte. Não é o tema hoje nosso, mas como a gente está falando de reforma da Previdência, né? O cônjuge sobrevivente hoje não fica mais com a integralidade daquele benefício ou da média, né, salarial do falecido. Fica com 60% com o direito de atribuir ali 10% a cada dependente, né? Como normalmente não tem mais uma pessoa, vamos colocar uma situação a mais corriqueira. O casal de velhinhos, né, faleceu um primeiro, os filhos já são criados, já são adultos, eles não têm dependentes, né? E o cônjuge sobrevivente vai ficar só com 60% do benefício. Muitas vezes é uma pessoa do lar, faleceu o marido e ela ficou ali com 40% de déficit no orçamento dela, sendo que o aluguel continua o mesmo, as despesas vão continuar as mesmas, né? Então, essa é mais uma das injustiças aí, ao meu ver, da reforma da Previdência, que afetou demais as pessoas e que leva as pessoas a terem que ficar mais preocupadas mesmo em tentar entender melhor, em tentar se planejar de uma forma mais técnica, para não ter prejuízos, né, na aposentadoria. Sim. O doutor falando da mulher, especialmente, né, com essa exigência da idade mínima, então para aquela que não se enquadre em nenhuma de regra de transição, fiz uma conta rápida aqui, se ela começar a trabalhar com 14 anos, que é o que a nossa legislação permite na condição de menor aprendiz, né, e já é uma contribuinte do INSS, ela não parar de trabalhar, né, conseguir ali ter uma vida produtiva, né, durante desse tempo. Quando ela fizer 62 anos, ela vai estar com 48 anos de contribuição. Olha, então, muito penoso. Isso a mulher, né? O homem ainda tem mais 3 anos pela frente aí, que pode começar também com a mesma idade, né? Então, realmente, assim, a questão do tempo de contribuição, houve uma mudança muito brusca de uma hora para outra, né? De 35 para... que era o que precisava apenas, né? 35 para aí até 48, no caso do homem, 51 anos aí de contribuição, se ele começar ali com seus 14. Né? Exato. Isso acaba sendo até mais gravoso, inclusive para quem começou a pagar INSS após a reforma da Previdência. Principalmente a geração mais nova, os né? Os novos filiados, esses aí... Que aí pode esquecer a aposentadoria por tempo de contribuição. A gente pode torcer para que haja no futuro uma contra-reforma, né? Que é uma das possibilidades. Mas é muito difícil, né? A gente não teve quase nenhuma contra-reforma até agora. A gente costuma ter um entendimento jurisprudencial, às vezes, que favorece ali o segurado e o segurado que está bem representado acaba conseguindo emplacar um direito ou outro por meio do judiciário. Mas essa reforma da Previdência é lastimável. As perspectivas para uma mudança na legislação futura, onde vai tirar mais direito, né? Infelizmente acaba sendo o mais provável, né? É mais provável. A gente sabe, até por conta da forma que a Previdência, né? Existe até uma questão que se mostra, né? Alguns levantamentos, né? De que a população está ficando cada vez mais velha, né? A expectativa de vida vem aumentando, né? Cada vez as famílias tendo menos filhos, então a sociedade menos jovens contribuindo, então o sistema pode ser que ele não aguente aí, né? Sem falar das fraudes da Previdência, sem falar na falta de arrecadação, né? Na inadimplência das empresas, no recolhimento, né? Na sonegação, enfim. Então tudo isso impacta, né? Mas a gente vai, como operador do direito previdenciário, vamos usar de acordo com as leis existentes, tentando buscar o melhor caminho para o nosso melhor resultado para o cliente, né?
Doutor, então é possível você, num planejamento, trazer ali, fazendo todas essas análises, né, da melhor aposentadoria, se espera um pouco, se vai fazer todo esse cálculo para o cliente. Você consegue mostrar para ele, por exemplo, até mesmo o valor que ele vai investir. Olha, se você esperar mais um ano, você vai, entre aspas, perder esses meses de benefício, mas o valor que você vai ganhar lá na frente, versus esses que vai perder, vai valer a pena. Justamente. Então você consegue dar todo esse parâmetro para ele, financeiro mesmo, né? Como se fosse como a gente fala o planejamento, como se fosse mesmo ali um planejamento financeiro ali da vida dele, quanto ele vai investir, quanto ele vai ter de retorno, seria isso. Exatamente, doutor. Eu costumo entregar um relatório por escrito, colocando aqui na prática, né? Quando eu sou contratado lá no escritório para fazer um planejamento previdenciário. Eu entrego um relatório por escrito, até com gráficos, com tudo, para tornar a questão o quanto mais inteligível possível, né? Mais fácil percepção, mais fácil entendimento para o cliente. Muitas vezes o cliente é leigo, alguns são muito esclarecidos, mas alguns são bem leigos. Então a gente tenta trazer um documento mostrando ali na conta, no lápis, né? Na continha até de papel de pão, mostrando para ele, ó, se você se aposentar agora, você vai receber o valor X, e se você se aposentar daqui 5 anos é o valor Y. Só que você tem que levar em consideração que nesses 5 anos você vai deixar de receber esse X. Muitas vezes não é vantajoso o que ele vai deixar na mesa na perspectiva de receber um valor futuro. E às vezes é muito vantajoso, porque a diferença é pouca de tempo, ou então porque a diferença do valor é muito. Ó, agora é um salário mínimo, e ali é 5 mil reais. Sim. E aí? Aí a gente dá esses elementos para a pessoa poder tomar uma decisão. E a gente também dá a dica, né? Fala assim, ó, olhando aqui o retorno do investimento, você vai levar X meses para recuperar isso que você deixou passar e tal, acho que vale a pena, né? E dar esses elementos para a pessoa. E o principal também, né? Que é o que a gente mais vê hoje e que eu acho que é um grande pecado, né? Eu acho que a Previdência devia insistir mais nisso. O próprio governo deveria explanar mais isso nas propagandas governamentais e tudo, para que a população se fique mais esclarecida. O que a gente tem hoje de pessoas que não estão contribuindo nada, ela nem trabalha registrada, então ela não está ali numa contribuição patronal, nada do tipo, e nem ela também, todo mundo trabalha, né? Aqui no Brasil o cara não trabalhar não tem como sobreviver. Mas ele trabalha, faz um bico, faz um serviço informal e não contribui com o INSS. E aí, é triste quando a pessoa chega ou com problema de saúde, está inválido ali, está incapaz e não está segurado para exigir um benefício, ou então quando chega a idade mesmo, né? O doutor também já deve ter presenciado clientes com 60, 70 anos, quando você vai ver, ele tem 3 anos de contribuição, 2, não dá direito a nenhum benefício. E sempre trabalhou. E sempre trabalhou. Trabalhador. Muitas vezes as pessoas pensam que basta a idade para conseguir se aposentar. Tem essa falsa percepção. Então, realmente falta essa conscientização, que eu acho que seria importante, de fato, o governo promover, né, as nossas instituições promoverem mais essa conscientização das pessoas, porque realmente é algo muito pouco discutido, muito pouco falado. Pouco, pela relevância que tem, né? E é muito relevante. São muitas pessoas na informalidade. Muitas. Eu até dou um exemplo, vou aproveitar até para falar para os nossos espectadores. Eu desconheço um modelo de negócio que seja mais vantajoso do que a própria Previdência Social. Por exemplo, vamos colocar a pessoa paupérrima, ela está ali, não tem condições, mas ela não quer ficar de fora, ela quer contribuir porque ela quer ter uma garantia no final da vida. Hoje você tem contribuições que partem aí a partir de 5% do salário mínimo, que dá R$80, né? Aí tem a de 11%, que dá 100 e pouquinho, e por aí vai, até 20% de um salário. Hoje, vamos colocar que a pessoa vai pagar 11%, é o mais comum. O código 1163 lá, contribuinte individual. A pessoa trabalha de diarista, trabalha na informalidade, mas recebe um dinheirinho que quer pagar o INSS. Vai pagar 100 e poucos reais por mês. E no final ela tem a perspectiva de, se ficar inválida ou se chegar na idade, se aposentar com o valor de um salário mínimo, que hoje é R$1.621. Gente, para você ter uma renda mensal de R$1.621, vamos colocar que você tivesse que comprar um imóvel para alugar, que é a modalidade de investimento mais comum. Quanto que custa um imóvel que você teria que adquirir para ter um aluguelzinho ali garantido de 1.620? Ao colocar aí, qualquer região que for, no mínimo uns 300 mil reais, daí para cima, para dar um retorno de 1.620. Alguém na face dessa terra vai te vender um imóvel para pagar 160 reais, 180 reais por mês?
Não. Ninguém Não. vai te fazer isso. Só a Previdência. Você paga 160, 180 por mês, vai pagando. Quando você chegar na hora que você precisa mesmo, você vai ter esse aluguelzinho, sem ter a casa. Então, não existe negócio mais vantajoso que esse. As pessoas não sabem disso. Ficam sem contribuir, tratam isso de forma displicente mesmo. Muita né? gente acha que nem precisa, né? Não precisa, e é um grande erro. É um grande erro. A pessoa tem que se informar, tem que procurar se não sabe fazer sozinho, procura o profissional que é dessa área para te ajudar a se planejar, a fazer um planejamento previdenciário, a estar dentro do regime, do modelo de previdência né, que a gente tem aqui no Brasil, para que não fique descoberto, né, nas intempéries da vida aí. Acho muito importante. Doutor, eu nunca tinha pensado dessa forma. Não? O doutor trouxe uma análise bem interessante dessa questão de investimento, essa analogia que o doutor fez. Me convenceu. Né? Bem legal, doutor. Ela é interessante. Caramba, bem interessante mesmo. Nunca tinha feito essa conta. O doutor tem razão. Eu vejo que o segurado que ele paga 5%, né, talvez foi uma forma que o governo também trouxe ali de inclusão. Né? Então, houveram essas mudanças na legislação, porque não tinha antes, era só os 20%, então lá na 8.213, né, de 91, a legislação mais recente da nossa Previdência, a principal, trouxe ali a possibilidade de recolhimento de 20%, mas depois vieram essas modalidades, né, do sistema mais simplificado, 11%, para incluir mais pessoas, depois 5%, o próprio MEI também, que acaba pagando 5%. Então foram medidas do governo para incluir. Mas mesmo assim, me parece, pelo entendimento do doutor, que não é suficiente porque não é tão divulgado, não é tão trazido. Exatamente. Para essas pessoas saírem mesmo da informalidade e até mesmo aumentar a receita da Previdência. Né? Com certeza. Se discute muito a questão do desfalque da Previdência, de uma possível quebra. Né? Eu, particularmente, não acredito nessa teoria, porque as fontes de receita da Previdência elas são muito diversas. Até a construção civil, que hoje no país é aquecidíssima, ela tem a contribuição previdenciária obrigatória e tudo mais. A questão mesmo é a destinação indevida, na minha opinião, né, dos valores do fundo de previdência para outras questões, como amparo social e tudo mais. Acaba que isso vai sendo usado de acordo com cada gestão de forma equivocada e pode criar um rombo mesmo na Previdência. Mas eu acho que não é um motivo para ficar penalizando quem é o segurado, que é o que paga e tudo. Isso aí até afasta mais pessoas da Previdência, né? Porque quando eu explico assim, igual eu acabei de explicar, a pessoa se convence. Mas no dia a dia, no geral, quem não ouviu uma explicação como essa que a gente falou agora, quem não assistiu um podcast igual esse, nossa, ele tem a percepção de que, não, a Previdência vai falir, eu nem vou pagar isso, não sei o quê. E realmente, essas questões vão afastando, né, os segurados da Previdência, que acaba aumentando o risco de colapso mesmo. Exatamente. Né? Sendo que, na verdade, é uma obrigação, né? Se a pessoa é autônoma, ela tem a obrigação de contribuir. É obrigatória. No INSS. Inclusive, a pessoa às vezes tem problema fiscal, né? E aí vem lá as questões de imposto e tudo, e no meio vem o INSS, porque se você exercer atividade remunerada, qualquer que seja, a contribuição ela é obrigatória. Você tinha que ter pago, né, esse imposto também. Em que pese é um imposto que é benefício para você mesmo, né? Não acho. Às vezes eu falo assim, vai tudo pro governo. Eu acho que a contribuição previdenciária, ela é sua, né? O INSS, ele é um seguro. Igual se você fosse no banco, semelhante a você ir no banco e contratar um seguro. É Instituto Nacional do Seguro Social. É um seguro. Então você tá pagando ali o INSS, é o teu seguro. E tá segurado mesmo, cara, porque quando vem a dor de barriga, ele funciona. Às vezes dá um problema, a perícia no INSS já sabe que é ruim, mas você vai lá, brinca, recorre, você tá segurado. Ou seja, você resolve. Vai valer tanto para aposentadoria como para eventual auxílio-doença também, né? Se a pessoa Quanto para um seguro pessoal mesmo. Eu sempre falo pro cliente, pensa na tua família, cara. Pensa na tua família, né? Hoje, se Deus me livre, você vem a faltar, como é que tá, pessoal? Filho menor seu, esposa, e aí? Né? Que você deixou? O cara tá na informalidade. Né, a vida do brasileiro já é difícil juntar alguma coisinha, mas pelo menos estava pagando o INSS, acontece uma tragédia, a família não fica totalmente desamparada, né? Verdade. Exatamente. Falando do ponto de vista de seguro, é o seguro mais completo, né? Porque nenhum seguro privado tem essa abrangência que a Seguridade Social tem, né? Se você quiser ter, por exemplo, uma aposentadoria, você tem que contratar um plano de previdência privada
aí mais um seguro que vai trazer lá o seguro de vida, um plano de saúde, enfim, um seguro de vida que vai ali também cobrir uma doença, um acidente, e a Previdência acaba sendo um plano de seguridade mais amplo, onde abarca, além dos riscos sociais, dos riscos aí de saúde, de morte, né, de acidente, também a própria aposentadoria, né? E nenhum seguro aí consegue chegar. E além disso, algumas benesses a Previdência tem que outros não têm. Por exemplo, o período de graça. Exatamente. Né? Mesmo se você parar de pagar o seu seguro lá do seu veículo, se no dia de um sinistro você tiver com a parcela atrasada... Não recebe a cobertura. Não vai ter a cobertura. Sem perdão. E a Previdência não. Se você para de contribuir, você ainda fica um período coberto pela Previdência, que é de no mínimo 1 ano. Períodos extensos, né? O segurado facultativo fica 6 meses segurado aí no período de graça, né? E os contribuintes nas demais modalidades, 1 ano. E se for desemprego voluntário que você consiga comprovar, é 12 meses, mais 24 meses, mais 12 meses, ou 2 É. anos. Então eu cansei de fazer benefício assim, né? A pessoa teve um infortúnio ali, um problema de saúde, ou até mesmo um falecimento, e a pessoa já estava afastada, estava sem trabalhar já há 1 ano e meio. Aí todo mundo fala assim, meu Deus, ele não tem, calma aí, se o desemprego era involuntário, recebeu lá o seguro-desemprego e tal. Sim. 2 anos de carência, 2 anos de período de qualidade graça. de segurado, período de graça. Sem pagar. Sem pagar Por nada. isso chamar de graça, né? Então E pode vantajoso, é vantajoso. Pode chegar até 36 meses, né? Se aquele segurado tiver mais de 120 contribuições, Isso mesmo. sem a perda da qualidade de segurado, mesmo. né? Então é um período bem considerável, né? Bem considerável. E isso, ou seja, como a gente estava dizendo, nenhum tipo de seguro tem essa abrangência que tem a Seguridade Social. E, doutor, já conseguimos entender aqui a importância, né, de um planejamento previdenciário, o que ele pode trazer, mas talvez o segurado fique pensando, qual o momento mais adequado para procurar um profissional, né, um especialista, para planejar minha aposentadoria? É quando já estou quase chegando no tempo? Seria bem antes? Enfim, qual é o momento do ponto de vista jurídico, econômico também, né, e de resultado, o melhor momento para que um segurado faça o seu planejamento previdenciário? Doutor, o momento é agora. O momento, ao meu ver, ele é imediato, né? Porque quanto antes você começa a pensar nisso, antes você começa a agir, né? E mais tempo você tem para dar corpo para a tua vida contributiva, né? Sim. Claro, quem trabalha registrado tem aquelas amarras ali da renda, do salário dela, pode estudar uma forma de contribuição complementar e tudo mais, mas é mais tranquilo. Agora, os comerciantes contribuinte individual, né, que às vezes não está nem contribuindo, porque quando o contador fala assim, ó, tem que pagar isso, aquilo, você tem que tirar um prolabore para eu descontar o INSS, aí a pessoa, opa, aí eu não vou conseguir fechar a conta do mês, né? Mas é importante dar uma atenção para isso. Motorista de Uber, pessoal do iFood e tudo mais, esses trabalhadores que hoje já... Você viu na Argentina, parece que é metade. Metade das pessoas estão na informalidade, mas trabalhando mesmo. Ou são comerciantes ou são prestadores de serviço, né? Que aqui no Brasil acho que não vai ser muito diferente. A médio prazo aí, a maioria, ou a metade, vai estar na informalidade. E eles têm esse defeito de não estar inserido no mercado previdenciário, não estar inserido na Seguridade Social. Então é muito importante fazer isso para ontem, no mínimo entender como é que como é que eu faço para já começar, eu tô com pouca grana, eu posso começar pagando pouquinho, quando melhorar eu começo a pagar mais, claro, para tudo isso existe um estudo e para essa finalidade que existe o planejamento previdenciário. Exato. Eu acho que o momento, doutor, é agora. É agora. É urgente. Então, a pessoa mais jovem pode fazer o planejamento previdenciário também. É possível certeza. traçar vários cenários para todos os públicos. Para todos. Todas as idades. Inclusive de qualidade de segurado mesmo, né? Para se tornar segurado. Tem uma questão muito interessante, que é assim, às vezes a pessoa chega já próximo de se aposentar. A pessoa é o mais comum, né? Só as mentes mais iluminadas, né? Às vezes vem um raio divino, a pessoa tem 20, 30 anos e fala assim, eu quero me preocupar com a minha aposentadoria, que é o certo, né? Mas é raro acontecer isso. Aqui né? é muito difícil. Muito difícil. É mais comum a pessoa, quando tá ali pra lá dos 50, começar a pensar, e aí, eu já tenho 50 e tantos, como é que eu vou me aposentar?
E às vezes a pessoa chega lá e a aposentadoria a gente tem um mínimo legal, né? Que é o salário mínimo. E aquela média contributiva dela, por mais que ela se esforce nesse período que tem dali até ela se aposentar, dificilmente vai Mudar muita coisa. vai mudar alguma coisa. Então a gente faz um trabalho muitas vezes de fazer ela economizar na contribuição, não ficar pensando em contribuir loucamente, muito alto, gastar uma grana, porque não vai mudar. E ainda economizar de verdade, porque ela já tem ali os 15 anos necessários e ela vai chegar na idade. Esse é o ponto. Então a gente faz uma estratégia muitas vezes de falar, vamos fazer o seguinte, pra você também não ficar na mão e desprotegido, vamos fazer só um planejamento para você ficar na qualidade de segurado. Então a gente vai fazer um trabalho de manutenção de qualidade de segurado. Por exemplo, contribui X meses, fica X meses sem contribuir, que você vai estar no período de graça, que a gente falou anteriormente. Sim. Até você chegar na idade. Você vai chegar lá na idade, vai se aposentar da mesma forma e sem ter ficado descoberto em todo esse período e sem contribuir também todo esse período que não teria necessidade. Certo. Ou seja, a pessoa acaba sobrando um dinheirinho ali, né? E ficando com todos os benefícios. Sim. Então é bem caso interessante algum fazer risco isso. que ela tiver antes da aposentadoria, por exemplo, a morte ou uma doença, ela vai estar Isso, coberta. vai estar coberta. É bem interessante essa visão, né, de fazer esse trabalho de manutenção da qualidade de segurado, porque Muito. muitas vezes a pessoa já tem os requisitos ali para se aposentar, em fazendo os cálculos, verifica-se que o valor não vai ser não vai ter mudanças drásticas no valor, né? Exatamente. Não A vai- gente só descobre calculando, né? Só Por isso que é calculando. importante fazer o planejamento. A gente vai Exatamente. descobrir se vai dar ou não só num Só no cálculo cálculo. minucioso. Exato. Mas assim, as pessoas não fazem esse cálculo, não sabem fazer e nem contratam ninguém, e começa a fazer coisas da cabeça delas. É igual um cliente meu chegou no escritório e falou assim, na época do meu pai, eu lembro, eram as últimas 36 contribuições que valiam. Então agora, nos últimos 3 anos, eu tô contribuindo tudo pelo teto. Nossa. Aí eu falei, meu Deus, você fez isso? Já pagou? Ele, tô pagando, vai fazer 3 anos. Aí eu falei assim, Muitas pessoas pensam. você fica até dessa sem forma. graça de dar a notícia. Infelizmente, não é a mais agradável, que a pessoa tá equivocada, né? Tomou Exato. uma atitude Porque antes da era assim, cabeça né? dela e Há um tempo baseado atrás. no que era há 20 anos atrás. Exatamente. Claro E que acaba vai, se prejudicando, né? vai aumentar um pouquinho, Vai né? aumentar um pouquinho, Mas não mas- vai, mas a expectativa dele era receber o teto. O teto, né? Não vai chegar no teto, porque é feita a Nem média. na metade. acredito, né? Exatamente. Então, a gente chega à conclusão que quanto mais cedo ele procura o advogado para fazer, o especialista, fazer seu planejamento, que é o advogado, o especialista, claro, mais são as possibilidades. Ele vai Exatamente. você consegue, o advogado talvez o que ele mais gosta é quando chega um cliente ali que está começando a contribuir e vem perguntar como que eu vou fazer, especialmente o que é o contribuinte individual, aquele que trabalha por Isso. conta própria. Então, É quanto isso. antes, melhor. Aí é você pegar ali aquele quadro em branco e fazer uma bela de uma arte, né? Fazer uma bela de uma pintura, deixar a vida da pessoa ajeitada, né? Às vezes vem a pessoa que já veio tudo bagunçado e já perto. Você consegue ajeitar também e dar um melhor caminho. Mas claro, quanto antes você começa, maiores são as chances, maiores são as possibilidades de estratégias, né? Pra pessoa tanto ficar na qualidade de segurado, ficar ali segurada, quanto já se preparar para esse futuro que vai chegar, né? Com certeza. Então realmente é importantíssimo aí, né, a nossa audiência, você que está aí prestigiando aí o nosso bate-papo, de procurar, né, quanto antes um especialista para poder fazer esse planejamento, primeiro para que você tenha uma aposentadoria melhor e também pague o valor menor possível de contribuição, né? Exatamente. Você vai otimizar as contribuições para ter ali a melhor aposentadoria e também ter aquela questão da previsibilidade, né? Saber quando realmente você vai se aposentar, usando também, como o doutor falou, daquelas situações, aquelas circunstâncias que podem diminuir o tempo, né? Por exemplo, o doutor colocou aqui o período especial, né, da insalubridade. Isso. Às vezes a pessoa nem sabe que teria essa redução de tempo. Você que trabalhou na roça, né, ali no início da sua... na adolescência, na juventude, saber que pode usar esse tempo, né, de roça, esse tempo muito trabalhado importante. para aumentar o tempo, e aí se reduz ainda. Até mesmo a questão que já foi tema do nosso podcast anterior aqui, a aposentadoria da pessoa com deficiência. Muitas vezes o cliente chega lá, ele nem sabe, ele não se reconhece como um deficiente físico, Sim. porque ele tem aquela ideia de que o deficiente ele é um
é o cadeirante. Cadeirante ou cego, é o né? cego, exatamente. E não sabe que qualquer tipo de limitação funcional que traz uma barreira para ele no dia a dia, aquela limitação de longo prazo, ele vai ser enquadrado, né? Ainda que numa deficiência leve, que já vai reduzir, já vai tirar a questão da idade, né? Isso. Não tem idade mínima, o valor da contribuição, do cálculo é 100% das contribuições, né? Exatamente. Do salário de contribuição. Então, tudo isso vai ser analisado, ou seja, o diagnóstico aí, ele não é só o futuro, mas primeiro o presente, olha, vamos ver que situação você está, como é que você chegou aqui. Isso, né? e investigar o passado também, né? O passado, que a com certeza. gente, nós aqui, né, da área, o doutor Barão, o doutor Ricardo, a gente tem esse costume de viajar no tempo, né? Uhum. Porque a gente pega aquelas carteiras amarelinhas, vê lá a Sim, profissão, sim. operador de máquina, como que era essa empresa? Ela existe ainda? E tal, bom, vamos. Então a gente faz aquela varredura, né, do passado até o presente para a gente chegar no melhor futuro possível. Né? Com certeza. Exatamente. E o doutor consegue trazer, né, na experiência que o doutor tem, nos casos que já passaram pelo seu escritório, né? O doutor aqui é sócio fundador, né, Da Lindsay da Brito. Lindsay Brito, Sociedade de Advogados. E o doutor consegue trazer ali quais seriam assim os principais erros que você vê o segurado cometendo? Você acabou de narrar um aqui que de repente contribuiu tudo pelo teto, achando que eram os últimos Sim. 3. Mas o doutor consegue, nessa trajetória, esses clientes que o doutor já atendeu, poder aqui, até para ajudar, né, quem está nos ouvindo aqui, nos assistindo, que de repente essa pessoa está até cometendo esse erro, né? Quais são, o doutor consegue trazer alguns erros mais comuns que o segurado mal informado, né, vamos dizer assim, Sim. pode cometer? Essa pergunta, doutor, ela é muito, muito importante, né? Como a gente falou anteriormente, chega pouca informação, né? Eu sempre prego isso, que deveria haver mais informação por parte do governo e da própria Previdência, que elas têm também orçamento para marketing, divulgação e tudo, orientar melhor, né, os segurados, porque você quer que eu listo dois, não, tem dezenas de erros comuns, né? Um que me veio à memória agora, porque foi recente, é caso dessa semana, no finalzinho os 2 dias depois do carnaval agora, a gente já entrou resolvendo essa. A cliente vem contribuindo por 8 anos consecutivos, enquanto recebia LOAS, o BPC, né, o benefício de prestação continuada. Ela já é idosa, né, ela tem já 72 anos e desde os 65 ela estava recebendo LOAS e pagando contribuição previdenciária. Qual? Aquela de 5%, o facultativo de baixíssima renda, né, que é o de baixa renda. Só que é incompatível essa contribuição com o recebimento de qualquer outro benefício. Tem jurisprudência, tem um julgado aqui, outro ali, mas na prática mesmo o INSS já indefere, você vai para a justiça e a chance de perder na justiça também ela é grande, né? Então, assim, é um erro, ela estava contribuindo da forma equivocada por desconhecimento mesmo da legislação. Queria contribuir, ela poderia mesmo contribuir até em outros códigos e acabou fazendo essa contribuição equivocada e que agora vai carecer de uma complementação. Para ela se aposentar agora, ela vai ter que complementar todos essas contribuições para ela poder chegar num resultado ou enfrentar uma demanda judicial e tentar a sorte aí, né? Então esse é um erro muito comum. A pessoa vai lá e tenta fazer a contribuição sem a informação adequada que ela deveria ter, mas não tem, e acaba contribuindo errado. Né? Outras contribuições é a pessoa fazer até mesmo de contribuinte individual, né, e depois ter certa dificuldade de demonstrar que realmente ela tinha alguma atividade, né? Porque se ela não tem atividade nenhuma, só quer contribuir, ela tem que contribuir no facultativo. Se ela não tem, Exatamente. você não é remunerada, né? Não é remunerado. Então, os erros mais comuns são errar mesmo na forma de contribuir, no valor, contribuições abaixo do salário mínimo, que são acabam não sendo computadas para fins de aposentadoria, e aquelas que a gente conversou anteriormente, né? Requerer o benefício no momento inoportuno. Poxa, eram 8 meses de diferença, ia ser R$2.000 a mais o valor do benefício, o cara pediu por não saber, Exato. né? 8 meses antes, e amargou um prejuízo, porque depois que recebeu a primeira, o benefício é irrenunciável. Me veio uma coisa à mente agora, outra coisa que as pessoas acabam se confundindo e achando que é correto, pagar todas as contribuições passadas de uma vez só.
Infelizmente. Às vezes a pessoa nunca pagou INSS e acredita Sim. que pode pagar todas retroativas para conseguir Nossa, benefício, mas você trouxe a mais evidente de todas. não Essa funciona aí- assim. Acho que no escritório de previdência, pelo menos uma vez por semana, chega essa pessoa, né? Putz, falta ainda 6 anos, eu não posso pagar tudo de uma vez, não tem como gerar uma guia, pagar tudo de uma vez. E, infelizmente, não tem como. Existem questões assim muito fechadas, né? Putz, o cara tinha um vínculo trabalhista que não foi reconhecido, aí, né, foi lá, fez uma ação de mérito Sim. mesmo, foi reconhecido aquele vínculo, aí você pode tentar e ainda é uma dificuldade danada, né? Mas... Você vai tentar averbar ali a sentença trabalhista, né, Isso. no CNIS, fazer o reconhecimento. Tem alguns requisitos, né, que precisa ter início de prova material, Sim, né? não pode é ser impossível, acordo. mas é difícil, né? Pois é. Mas esse contribuinte ele acaba fazendo, né, errado mesmo e, né, por falta de orientação, né, por falta de conhecimento. Por isso que é tão importante. Por mais que existe aquela possibilidade, né, de você não exige, a lei não exige nenhum tipo de representante, ou não é imprescindível o advogado ali para atuação na área administrativa ali, né, na fase administrativa do INSS. Sim. Mas e face a tantas mudanças legislativas, a tantas regras da Previdência, que até para o advogado, né, tem que estudar muito para poder ficar... Muito. E prática, né? Como que o segurado sozinho consegue ir lá, né? difícil. Então, assim, vai ser... A gente sofre no guichê do advogado da OAB, né? Exato. Batendo Com cabeça certeza. e tudo. Olha- Aí a gente fala assim, nossa, a gente tá aqui sofrendo desse jeito, como é que o segurado vai fazer isso? Serão- Essa é a reflexão que acredito vem. que assim, que serão raras, infelizmente, serão raras as situações em que o segurado sozinho consegue um benefício perfeito, sem qualquer... No o INSS valor conceda correto. corretamente, né? Infelizmente serão raras as exceções. Vai conseguir, pode até conseguir, Sim. mas serão raras as exceções e quando conseguir, provavelmente vai ter algum erro ali que poderia ter sido melhor, Poderia ter que sido o evitado. INSS não observou. O doutor estava falando aqui da contribuição enquanto recebe o benefício do BPC. O doutor estava mencionando que então existe uma forma ali que pode haver essa contribuição. Sim. O doutor podia falar um pouquinho mais sobre, para fazer, qual que seria o correto então, para que até mesmo aquela pessoa que está contribuindo como contribuinte, aliás, está recebendo o benefício, ela possa depois ter uma aposentadoria mesmo, previdenciária, né, e Sim. tudo mais, mesmo recebendo esse benefício. Qual que seria? É assim, o que acontece? O LOAS, ele não era para ser enquadrado como renda, porque ele não é renda, ele é amparo social. Não é renda, não é fruto do trabalho, não é nada. Ele é um amparo social para evitar que a pessoa, né, literalmente, passe fome, venha a sofrer maiores prejuízos na dignidade da pessoa, né? Mas, para fins para fins previdenciários, e inclusive tem um IN, na IN 77, tem um IN do INSS que já tem essa previsão, que para essa finalidade da contribuição de baixíssima renda não pode haver renda nenhuma. E aí nessa questão eles não excluíram o LOAS. Então ele entra como renda e aí gera todo esse imbróglio. Então não compensa, por mais que ela é vantajosa porque é barata, não vale a pena, enquanto está recebendo o LOAS, fazer o pagamento dessa contribuição de baixa renda. Certo. O ideal é a pessoa fazer o 1473, que é 11%, como contribuinte facultativo. Porque não tem renda. Porque ele não tem renda, ele está contribuindo porque ele quer fazer parte do sistema, né? E não é vedado, tá? Uhum. Você recebe LOAS por deficiência ou por idade e você pode contribuir para quando você completar aquela carência mínima de 180 meses, você substituir esse LOAS por uma aposentadoria, que é aí vai ter definitiva. definitiva, direito a 13º, não precisa ir lá uma vez, 2 vezes, a cada 2 anos, né? Ir lá no CRAS, fazer a atualizar o CAD atualização único. do CAD único. É muito mais vantajoso, né? A aposentadoria gera direito à pensão por além morte. de gerar Pronto, tudo isso. É muito... De certa forma, ele estaria ali com uma qualidade de segurado para os seus dependentes, né? Na ausência dele, o dependente receberia. Para você ver, a gente está falando de planejamento previdenciário e a gente acabou de chegar na conclusão, né, aqui no Todos Juntos, que até quem está no benefício social, ela tem que fazer um planejamento previdenciário. Exatamente. Pra, né? E às vezes não sabe, né? Pega o Exatamente. próprio dinheirinho ali, separa os 11%, né?
depois os 89 que sobra, ela faz quem ali. contribuiu errado vai dar para arrumar. Mas é igual, por exemplo, essa cliente nossa, as contribuições delas, né, com as multas e todas as demais combinações legais aí, vai dar R$ 6.000. Então, às vezes, isso é um obstáculo para a pessoa que já vive né, do amparo social. Um valor considerável, né? E às vezes ela até essa pessoa tem uma renda mesmo, né? Porque para receber o BPC não é a condição não ter renda, Sim. mas a renda ali dentro daquele limite que a lei traz, né? Então, às vezes, ela até aquela renda que ela recebe o LOAS e, de repente, vende ali uma coisinha... Passa uma roupa. Faça uma roupa, faz uma coxinha ali para uma festa, faz um bolo, né? Sim. Ela complementa a renda, às vezes, com esse mesmo valor, ela vai lá e contribui. Isso E o benefício, ela fica tudo ali para a sua subsistência. Olha só, né? Chegamos... É interessante, Você vê, né? até no Muito. BPC a gente consegue fazer esse planejamento, né, doutor? E realmente esses erros são muito comuns e aí denota, né, digamos que a importância mesmo de se procurar um advogado previdenciarista. Aqui nós parece que somos suspeitos em falar disso, parece que estamos puxando a sardinha para nós, né? Mas é porque nós conhecemos o dia a dia, sabemos as injustiças que o INSS comete, sabemos que entender esse emaranhado de leis, né, que mudam, depende muito do tempo que você trabalhou, muda, né? Exatamente. O direito não é igual para todos, porque depende de quando você começou a contribuir, qual era o trabalho que você estava exposto, uma série de situações, e sem mesmo uma análise aprofundada aí de um especialista, a pessoa pode até ter um benefício, mas ela vai correr o risco de ter um benefício de valor menor, pagar por mais tempo de forma desnecessária, né? E ainda valor, às vezes, né? Desnecessário. Muitas vezes um código 1163 já resolve a pessoa Isso. que vai, um 11%, porque ela vai só se aposentar por Por idade, idade. e ela está pagando 20%. É isso mesmo. Esses 9% faz falta, né? E muito. Ou vice-versa, né? Ela quer atingir lá, pagar o pedágio, né? Atingir lá 41 anos de contribuição para sair numa boa e tá pagando de 11%. Equivocadamente, que não vai ter validade, porque aí nesse caso teria que ser os 20% obrigatoriamente. Só o planejamento previdenciário que vai conseguir Só fazer no isso. planejamento ele vai encontrar essa solução assertiva, né? Porque assim, uma noção superficial, às vezes a pessoa até consegue formar na cabeça dela. Mas o direito é a área das humanas. Mas aqui, meu amigo, é cálculo. É exatas, Exato. não tem. Até o advogado, sem ele fazer o cálculo mesmo, ele não consegue. Ele pode fazer, ó, sim, fazendo aqui de cabeça, mais ou menos, parece que é mais ou menos por aqui, mas eu só vou ter certeza Nossa. quando eu planilhar, Com certeza. calcular, colocar num software adequado que vai fazer todas as correções, né? Sim. Tanto as passadas como as futuras, né? Fazer criar cenários hipotéticos, né? Ó, se você esperar até 2030 é tal valor, até 2028 é tal, até tal. Em resumo, o planejamento previdenciário ele evita a perda financeira, né? Com certeza. Tanto em relação a valores que a pessoa poderia estar pagando um pouquinho menos, né? Sim. Caso se veja que não compense, e tanto também para evitar que a pessoa venha se aposentar em uma regra menos benéfica. Menos benéfica, ou até perder a oportunidade de aproveitar aquela regra que é menos benéfica, mas para ela vai ser melhor, né? Por exemplo, uma regra que vai trazer um benefício menor, mas também muitos anos antecipado. A longo prazo, né? A longo prazo, né? A gente tem cenários aí que entre uma e outra dá 7 anos de diferença. Aí a pessoa tem que pensar Sim. com bastante calma, né? Então é muito analisada a questão da expectativa de vida da pessoa também. Isso. Durante o planejamento. Isso, a pessoa tá lá tratando isso com você com 60 anos e ela tem uma hipótese pro ano que vem e outra para quando ela tiver 71. E aí? Como é que você vai estar nesse 71 aí? Como você vai fazer até lá? E às vezes a pessoa... Aí é fazer a conta mesmo. Olha, você vai ganhar, você vai ter um valor X. Por mais que na 71 você vai ter um valor maior de aposentadoria, mas olha quantos meses você vai perder nessa um pouquinho menor. Vai deixar na mesa esse Vai dinheiro. deixar na mesa. E às vezes o contrário. Olha só o valor que você vai deixar na mesa. É pequeno perto daquilo que você vai ganhar dali para frente. Então, enfim, né, nós podemos fazer aqui concluir com a afirmação de que o planejamento previdenciário impacta diretamente no valor da concessão de algum benefício, né? Diretamente. Então, bom, doutor, a conversa foi maravilhosa. Obrigado, doutor. Muito esclarecedora. E já agradecer ao doutor por sua disponibilidade de estar com a gente aqui, trocando essa ideia. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado.
informando o nosso público, né? O doutor realmente demonstrou assim dominar o tema, dominar a matéria, até por conta desses longos anos que o doutor já vem atuando. E agradecer demais a sua participação. Contribuiu muito e o doutor queria deixar alguma mensagem, algum final. Nós já estamos caminhando para o fim do nosso podcast. Alguma dica ou mesmo alguma orientação aí para aquele segurado que está pensando, que nem sabia o que era direito que era planejamento previdenciário, ou até mesmo aquele que já ouviu falar, mas não, isso aí não vale a pena. O que o doutor poderia dizer aí para fecharmos? Aqui em considerações finais, queria especialmente para o nosso público falar o seguinte: acho que o doutor compartilha dessa mesma questão, em que pese esse é o nosso ganha-pão, né? Eu faço isso porque eu vivo disso, né? Eu ganho o meu dinheiro desenvolvendo esse trabalho. Mas não é só isso. A Previdência ela vai muito além. Tanto sem você querer mesmo, porque você vai ajudar a sociedade, mas no meu caso eu sinto mesmo essa necessidade. Inclusive, eu acho que a gente abriu já falando, né? Que eu considero que a Previdência informa mal as pessoas. Então eu adoto como missão, como eu já faço um serviço que já é no ad extra, então eu já atendo diariamente pessoas que, né, às vezes lá não tem o direito ainda, às vezes não é aquele momento e tal, mas eu sempre procuro informar, trazer uma informação, preparar conteúdos, né, informativos e deixar na internet e tudo mais, porque eu acho que a missão nossa é informar as pessoas da importância de estar inserido na Previdência Social. Então, você não está contribuindo, você presta serviço como contribuinte individual, é entregador, é motorista de aplicativo, é pedreiro, o que quer que seja, presta um serviço, trabalha, se ofere renda e não está pagando, paga o INSS. Não tem nada mais vantajoso para você fazer nesse momento do que ir lá e separar uma parcelinha pequenininha do que você ganha e pagar o INSS. E, obviamente, quem está pensando já na aposentadoria, quer entender, quer saber, a pessoa tem, às vezes, capacidade de contribuir um pouco mais, ou acha que está contribuindo demais, quer saber se vai dar efeito, procura um profissional competente, um profissional da área, um especialista, né? Que eu sempre uso o exemplo, doutor, que o advogado, você tem que olhar para ele igual ao médico. Vamos colocar aqui um cenário absurdo. Você tem uma cirurgia de joelho para fazer, seu joelho tá lá gritando há anos, você precisa fazer a cirurgia. No dia que você chega no centro cirúrgico, a enfermeira fala, o doutor ortopedista, ele faltou. Ele não vai poder vir não, mas tem um oftalmologista que ele tem uma noção, ele pode abrir seu joelho e operar? É óbvio que não, né? Então, cada área tem a sua especialidade. O cara do direito penal, ele faz direito penal todo dia, ele respira aquilo, ele sabe todas as nuances, né? E o da Previdência, a Previdência. Então procura um profissional da área, um especialista no assunto, para ele poder te ajudar e colocar você na melhor situação possível, tanto de estar segurado, de estar amparado ali pelo direito, quanto de se aposentar no futuro da melhor forma. Acho que é isso, doutor. Acho que é essa a mensagem que a gente tinha que deixar aí para os nossos espectadores. Maravilha. Perfeito. Doutor Ricardo, quer complementar alguma coisa, alguma mensagem final? Quero agradecer a presença do doutor aqui no nosso podcast. Foi brilhante a sua exposição, todas as ideias que o doutor passou aqui, todas as vivências, o que já presenciou no escritório. Foi brilhante. Só tenho que agradecer. E conte conosco aí. Doutor, eu que agradeço a oportunidade. Fiquei lisonjeado desde o primeiro momento. Quando o doutor Fábio falou, eu nem falei, não, eu posso, nem sei, eu desmarco os outros, os outros compromissos, eu vou lá. Foi mesmo. É uma alegria. Eu quero agradecer a sua disponibilidade, realmente foi dessa forma. Quando eu convidei o doutor para essa conversa, o doutor de pronto já deu o seu sim. Então agradeço muito e contribuiu muito mesmo, né? Mais uma vez o doutor contribuindo aí para os segurados do INSS, né? Obrigado, parabéns doutor. pelo trabalho. E, pessoal, esse foi o nosso episódio de hoje, né, do nossa Conversa Prev, com o tema aqui do planejamento previdenciário. Que você possa se inscrever no nosso canal, compartilhar esse vídeo para quem você acha que precisa ouvir essa mensagem. Ativa o sininho aí também para receber as notificações quando a gente tiver vídeo novo. E agradecer a você também por ter nos acompanhado até aqui. Muito obrigado e até um próximo episódio Conversa Prev. Obrigado, doutor. Obrigado. Obrigado.